Sabe, existem momentos na vida em que o nosso corpo parece invocar uma necessidade muito antiga de quietude. A agilidade que a gente costuma ter dá lugar a uma lentidão, quase uma densidade. A mente que antes era focada, de repente se dispersa. Isso é o cansaço. E ele não surge como um inimigo. Pelo contrário, ele emerge como um mestre que nos ensina sobre os nossos próprios limites. É aí que o descanso se impõe. Ele se revela não como uma simples escolha, mas como um chamado essencial para a nossa restauração. Quase um convite para a gente voltar para nosso centro. O escritor Thomas Merton disse uma coisa muito interessante, que o verdadeiro descanso é uma arte. E como toda arte, não basta só técnica, é preciso sensibilidade, presença, uma espécie de entrega. Ou seja, não se trata apenas de interromper o que estamos fazendo, mas de habitar a pausa por inteiro, permitindo que ela nos refaça por dentro. Essa é uma experiência que todos nós, de alguma forma, conhecemos. Aquele momento em que percebemos que as nossas reservas internas simplesmente se esgotaram. Mas o ponto de virada não é o esgotamento em si, e sim a nossa compreensão de que ele não significa uma falha. Ele é, na verdade, uma forma de comunicação. É uma mensagem que vem do fundo do nosso ser, nos convidando a decifrar essa linguagem antes que seja tarde demais. Essa comunicação é uma linguagem muito sutil. É através dela que o corpo e a alma expressam seus limites, suas necessidades e seu apelo por um cuidado mais atento. Aprender a escutar essa linguagem é, talvez, o primeiro passo para uma vida mais íntegra. O cansaço se manifesta de várias formas, né? Ele pode ser físico, claro, drenando nossa energia, tornando difícil a concentração, mas ele também pode se apresentar como um cansaço existencial, aquela sensação de vazio ou desânimo que continua ali mesmo quando o corpo descansa. É como se a alma estivesse sinalizando um desalinhamento com aquilo que a nutre de verdade. E aqui a gente entra num ponto importante. No mundo que valoriza tanto o desempenho contínuo, onde cada segundo parece que tem que ser produtivo, a escolha de descansar se torna um ato de coragem. É a coragem de afirmar um ritmo próprio no meio dessa aceleração toda, de buscar o silêncio quando o mundo insiste no barulho. E essa coragem, ela é nutrida por uma verdadeira transformação na nossa percepção. É um movimento de abandonar aquelas crenças que nos limitam. Sabe, a ideia de que descansar é preguiça, é inutilidade ou fraqueza, para então abraçar uma compreensão mais madura. A de que o repouso é um ato de sabedoria, é um cultivo da presença e uma afirmação da vida. E nesse caminho, o descanso e o autocuidado deixam de ser interrupções na jornada e se tornam o próprio solo onde uma vida plena pode florescer. O repouso genuíno, ele se sustenta em alguns pilares, que fundamentam o que a filosofia antiga chamava de eudaimonia, o bom viver para viver bem. Bom, o primeiro pilar é o autoconhecimento. A base de todo cuidado é a escuta. O descanso autêntico nasce da nossa capacidade de reconhecer os sinais do corpo e da alma. Saber a hora de parar, de se recolher, não é desistir, mas sim uma forma muito elevada de inteligência existencial. O segundo pilar é nutrir crenças que nos impulsionam. É se dar a permissão interna para descansar sem o peso da culpa. É entender de verdade que o autocuidado é a condição fundamental para que a nossa presença no mundo seja inteira e generosa. Não é um ato egoísta, mas de responsabilidade com a nossa própria integridade e, por consequência, com os outros. O que nos leva ao terceiro pilar, um propósito eudaimônico. É a percepção de que estar bem não é um fim em si mesmo, mas sim o meio para uma existência alinhada e com significado. Ao repousar, não estamos apenas recuperando forças, estamos nos reconectando com o que é mais importante para nós, fortalecendo nossa capacidade de oferecer ao mundo a nossa melhor versão. E aqui, a gente se depara com um paradoxo bem contemporâneo. Mesmo quando decidimos parar, muitas vezes nossas pausas são preenchidas com uma outra forma de atividade, uma inquietação que impede o verdadeiro estado de repouso. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. As nossas pausas são de fato um repouso? Ou será que elas se tornaram apenas uma extensão da pressa, um fazer disfarçado de descansar? Muitas vezes a gente só troca uma atividade por outra, sem nunca permitir aquela quietude que é tão necessária para a renovação. O descanso genuíno, portanto, vai muito além da simples ausência de atividade. Ele é um estado de ser, um estado de presença consciente, de entrega a um silêncio interior, onde corpo, mente e espírito podem se reencontrar e se harmonizar.
E é nessa entrega ao silêncio que a gente encontra um dos aspectos mais profundos do descanso. Porque é no silêncio que se abre um espaço para que o essencial, aquilo que tantas vezes é ofuscado pelo barulho do dia a dia, possa finalmente emergir. E esse silêncio não é um vazio que a gente deva temer. Ele é como uma morada, um espaço interior fértil, livre de cobranças, de urgências. É o lugar onde a gente pode ouvir as nossas intuições e reencontrar a clareza que se perde na correria. Nesse espaço de quietude, as verdades mais sutis sobre nós e sobre nosso caminho se manifestam. A vida nos sussurra seus aprendizados mais delicados quando nós nos permitimos de fato silenciar para escutar. Ao acolher o descanso como parte da jornada, a gente para de lutar contra o fluxo natural da vida e passa a habitá-lo com mais sabedoria. A gente reconhece a força que existe na entrega e a dignidade que existe no repouso. E então percebemos que muitas vezes é na quietude da pausa que o sentido se revela. Fica então uma reflexão para nós. E se a pausa, o silêncio, o descanso não forem um vazio a ser preenchido, mas o próprio terreno fértil onde o sentido da nossa existência tem a chance de brotar com clareza, com força e com beleza?